Cara, é o seguinte, a Tatiana Feltrin, ela sempre faz resenhas de livros, eu já assisti muito vídeo dela, e por uma grata surpresa, eu coloquei aqui pesquisei sobre um vídeo do Hans Hoppe e apareceu hoje ela fazendo aqui um review do Democracia, então eu quero muito assistir isso aqui, velho. O Estado não poupa esforços para dificultar nossas vidas. Rapaz, eu tô muito animado de ver esse vídeo aqui. Muito animado mesmo. Não sei nem se eu vou postar no canal principal ou no de corte, mas vamos lá. Olha, quase 1 milhão de inscritos, velho. Quase 1 milhão de inscritos, tá ligado? Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre Democracia, o Deus que falhou, do Hans. Eu fui uma das primeiras pessoas a postar no YouTube conteúdo sobre democracia. Uma das primeiras pessoas, cara. Pelo menos, tipo assim, na comunidade libertária brasileira, tá ligado? Hermann Hoppe. Este livro foi publicado em 2001 e o autor, o Hans Hermann Hoppe, é, na verdade, um filósofo e economista de origem alemã, que viveu... Veja, sabe o que é foda do Hoppe? Ele realmente é filósofo. Ele produziu uma nova filosofia. Você tem noção disso? Tem noção do peso disso? Muita gente que se diz filósofo é professor de filosofia, mas nunca produziu filosofia nova. O Hans Hermann Hoppe, ele produziu uma parada nova. É tipo assim, é um novo conhecimento da humanidade. Vocês têm noção disso? O quão foda é isso, tá ligado? A vida inteira nos Estados Unidos, e ele é conhecido principalmente por suas ideias anarcocapitalistas. Então, neste vídeo, nós vamos tentar trabalhar com alguns conceitos aí, antes de entrarmos no livro propriamente dito. Eu tô feliz, eu não vou mentir não, tô feliz. E assim, pessoal, isso aqui não é nem de longe uma aula. Para que a gente consiga conversar sobre este livro tranquilamente, nós vamos voltar à definição de democracia, que eu vou pegar do Google. Então, se você se irrita com o fato de eu abrir o Google no meio das minhas resenhas, puxa aí da sua estante o seu dicionário favorito de geopolítica e compartilhe com a gente a sua definição favorita de democracia, tá bem? Mas aqui no Google, pra todo mundo, nós temos o seguinte, ó, democracia é um regime político onde o poder emana do povo, olha que lindo, exercido diretamente ou por representantes eleitos, garantindo liberdades civis, voto livre, igualdade perante a lei e alternância de poder. Tudo certo, não? Originada na Grécia Antiga, Gostaria, Tanajura. Busca resolver conflitos de forma pacífica. As principais características da democracia são, então, soberania popular, vá vendo. O povo é a fonte do poder, agindo através de voto e participação. Se deu errado, meu amigo, a culpa é do povo, tá? Vamos lá. Liberdades civis, garantia de liberdade de expressão, imprensa e associação. Eleições livres e justas, votação periódica e competitiva para escolher governantes. Estado de direito, todos, inclusive governantes, estão sujeitos à Constituição e às leis. Divisão de poderes, executivo, legislativo e judiciário, já perdi a conta aqui na minha mão, tá? Atuam de forma independente e harmônica. Tipos de democracia, temos 3 aqui no Google. Vamos lá, tem a direta, em que os cidadãos decidem sobre as políticas e leis pessoalmente, comum em pequenas comunidades, como por exemplo, o exemplo que o Google está me dando, como Atenas, lá na época do, sei lá, Aristóteles, Platão. Representativa, o povo elege representantes, tem mais a ver aqui. Pois é, inclusive, Rocha, eu vou soltar um apio forte aqui agora. Segura esse apio. Dizem que democracia é o poder da maioria, só que na realidade isso é o livre mercado, onde a maioria escolhe com o seu bolso, põe a pele em jogo por algo, seja um produto, seja um serviço, seja por uma empresa. E dizem que no livre mercado, uma pequena minoria vai controlar tudo, que é o que acontece na democracia. Isso é de lascar, velho. Isso é um negócio que me deixa muito emputecido. Deputados, senadores, presidentes, para tomarem decisões em seu nome. Ou seja, é uma das coisas que mais eu fico emputecido, velho. Eu fico, meu irmão, como é que pode, porra, um negócio ser subvertido a esse ponto, tá ligado? Combina a representação com mecanismos diretos, como plebiscitos, referendos e projetos de lei de iniciativa popular. E aí nós temos um adendozinho, olha só, no Brasil a democracia moderna foi consolidada pela Constituição de 1988. Você já leu a Constituição de 1988? Bom, a ideia era essa. Pois muito bem. No mundo das ideias parece que tudo é ótimo. Mas quando foi que surgiu o conceito de democracia? Lá na Grécia Antiga. Então, com licença, eu fiz umas anotações aqui. Vamos voltar lá para Aristóteles, que viveu no século IV a.C. Pois muito bem. Ele reconhece a democracia como uma forma de governo legítima, digamos assim, mas... Como assim, Paulo? Nem parece o mesmo cara que estava atravessando a família no Rio? Como assim? Não entendi. Não era a melhor saída. Os políticos, né, já naquela época... Não, mas aí é foda, pô. Ela é bonita mesmo. Divididos entre aqueles que Calma. representavam seu povo e que lutavam pelo bem comum, ou por interesse próprio. Só tinha esses 2 tipos de político, veja bem. E aí você tem também aquela questão da forma deturpada dos tipos de governo. Então, por exemplo, a monarquia deturpada se torna tirania. A aristocracia, que já eram poucos naquela época, se tornariam oligarquias na forma deturpada. E aí você tem a politeia, que são ali o governo de muitos, cuja forma deturpada seria o quê? Democracia. Agora, por que ele criticava a democracia? Bem, porque uma vez que você elege aquela pessoa que vai te representar,
Essa pessoa pode muito bem passar tá. a pensar apenas no seu próprio umbigo, então seus interesses particulares se sobrepõem aos interesses comuns. Existe um domínio da maioria sobre a minoria, isso gera uma certa competição, e aí aquela maioria que ganha passa a subjugar aquela minoria. A minoria que era contra aquilo que a maioria queria passa a ficar mais silenciada, digamos assim, e isso não era um efeito esperado, certo? Bem, existe o risco de decisões impulsivas e injustas, mas isso aí existe em qualquer lugar, não é mesmo? A questão é que a desculpa vai ser assim, mas a maioria votou, olha só. Existe também a possibilidade do governo da multidão. O que significa isso? Você já viu uma turba? Quando você vê uma turba, você acha que tem um líder ali dentro daquela turba? A confusão pode até ter começado com um líder, mas chega um momento que aquilo ali fica absolutamente desgovernado. A turba, meus amigos, não tem cérebro. Agora, o que é que Aristóteles considerava melhor, a melhor forma de governo? A politeia. Seria um governo misto, olha que bonito. Você tem aí uma mistura de ricos e pobres, o nivelamento seria para que existisse ali uma classe média, o interesse é sempre pelo bem comum, e você tem também a possibilidade de um governo mais estável e menos sujeito a extremos. Resumindo, a democracia, para Aristóteles, era aquele governo da maioria, porém para interesse próprio. Então, por exemplo, a maioria determina que o Estado deve ser inflado. Por que você quer um Estado inflado? Não foi por coincidência. Eu pesquisei aqui uma palestra do Hope e apareceu Você está se esse beneficiando review, velho. E quem não está se beneficiando? Faz o quê? Nada. Porque a maioria decidiu que o Estado tem que ser cada vez mais dominante, digamos assim. Não existe equilíbrio. Existem imposições da maioria sobre a minoria. Sabe quem mais criticava a democracia na Grécia Antiga? Só lembrando que este é um conceito que vem de lá, tá? Platão. Quais eram os problemas que ele via? Bem, um governo baseado em opiniões e não em sentimentos e não em conhecimento. Qualquer pessoa pode governar, desde que ela seja eleita pela maioria, mesmo que seja uma pessoa absolutamente sem sabedoria. Existe uma possibilidade de que o caos se instale e após o caos venha a tirania. A tirania costuma surgir como uma desculpa para organizar o caos. Quem foi que causou o caos? Aqui no canal nós temos uma resenha da República de Platão. Recomendo que vocês deem uma olhadinha lá, leiam aquele livro. Mas então, ali fala-se também daquela questão do... aquilo que você imagina, né? Então tá lá no mundo das ideias, parece tudo muito perfeito, mas quando você coloca em prática, meu amigo, ali a democracia tá no mundo das aparências, veja bem. O governo ideal seria o governo de quem conhece a verdade. Eu não vou mentir não, velho. Eu tô quase autistando aqui de animação vendo esse vídeo, velho. Na prática. Não vou mentir não. Eu não vou mentir, eu tô animadaço, velho. Platão, vocês lembram lá? Seria então a do filósofo rei. Esse seria o governante ideal. Já que ele é um sábio, ele é um filósofo, ele é conhecedor de todas as coisas importantes, ele é conhecedor do bem e do mal, ele consegue colocar o bem supremo em prática, ou seja, o interesse em comum, aquilo que vai realmente ajudar o estado de coisas. Este rei filósofo é aquele cara que seria guiado pela sua própria razão, que foi treinado ao longo da vida inteira, veja bem, e não pela opinião popular. Inclusive, o Hope fala algo parecido aqui sobre a questão das autoridades que surgem naturalmente, inclusive também das autoridades monárquicas. Existe uma razão para um rei, para um imperador, querer que o seu país melhore. Por quê? Como é propriedade privada dele e da sua prole, da sua família, ele quer que aquela sua propriedade passe a valer mais, passe a ser valorizada. Então faz sentido ele querer que os seus filhos se tornem mais inteligentes, que os seus filhos sejam mais sábios, que as pessoas que estão ao redor dele sejam pessoas mais capacitadas e capacitadas de verdade. E outra coisa, numa monarquia, se o rei estiver fazendo merda, acaba que surge um grande incentivo para que nobres ou pessoas que são próximas ao rei tentem tomar o poder dele. Então existem muitos incentivos a mais para ele ser um bom governante do que em uma democracia. Aqui você tem uma questão de que o povo deveria ser guiado por alguém que sabe o que está fazendo. Perceba que é o mínimo, não? Bom, se já naquela época as pessoas olhavam para a democracia e pensavam assim, cara, é problemático, é instável, é uma degeneração do governo ideal. Começamos bem, né? Século IV antes de O sorriso de orelha a orelha mostra isso. Cristo, meus amigos. Pô, mano, é o meu livro preferido, pô. É o meu livro preferido, tá ligado? O Democracia, dos meus livros libertários ou de economia, o Democracia é meu livro preferido, cara. Eu gosto muito desse livro aqui. Esse livro me transformou como pessoa, tá ligado? Então eu sou muito grato ao Hope por ter escrevido essa porra, velho. Bom, o que a gente pode pensar? Muita coisa é feita em nome da democracia. E essa ideia, ela nos é passada como sendo a coisa mais maravilhosa da face da Terra. Mas se você for lá no fundo, se você for lá para as origens, você vai ver que aquilo já era problemático. Então, quando você pega um livro como este, você já leu um livro que trate exatamente desta questão? A recomendação do dia é que você faça isso através deste livro. Aqui você vai entrar em contato com as ideias principais aqui deste autor, que, como eu disse pra vocês, é um dos grandes nomes do anarcocapitalismo. Aqui no próprio livro, lá no comecinho, na introdução... Não, e o foda é que ela não tá falando com deboche, ela não tá falando com nenhum tipo de menosprezo, ela tá fazendo um vídeo sério sobre a parada, tá ligado? Que é totalmente diferente do que você vê por aí. Só por causa disso, ela já ganha muito mais credibilidade. E olha que eu a conheço de muitos anos, velho, de muitos anos, cara. Ele vai trazer uma definição pra gente. Página 27, ó, o parágrafo começa assim, adicionalmente, pois então, ali no meio desse parágrafo ele vai dizer o seguinte: o termo aqui adotado para referir-se a um sistema social livre do monopólio e da tributação é
ordem natural. Mas ele continua. Outros nomes utilizados em outros locais ou por outros Anarcocapitalismo. indivíduos para fazer referência à mesma coisa incluem anarquia ordenada, anarquismo de propriedade privada, anarcocapitalismo, autogoverno, sociedade de leis privadas e capitalismo puro. Agora, se você não gosta de nenhum desses nomes, volte ao ordem natural. Ele deixa claro nessa introdução também que ele não é um monarquista. Mas entre democracia e monarquia... A monarquia é melhor. Ele deixa claro isso, ele fala exatamente isso, exatamente isso. Esse livro não é uma defesa da monarquia, ele fala exatamente isso, cara. Monarquia é um mal menor. Mas o ideal para o autor do livro seria uma terceira via, que é a ordem natural ou anarcocapitalismo, que seria ali uma sociedade totalmente privatizada. Então você tem aí a sua propriedade privada e é isso. Tudo seria financiado e fornecido pela propriedade privada. Nada de Estado tomando conta de absolutamente nada. Então a principal crítica deste autor aqui com relação à democracia versus monarquia é que a democracia incentiva uma visão de curto prazo. Você não enxerga ali na frente, você enxerga... Preferência temporal de longo prazo, pô. Já falei sobre isso, meu irmão. Já falei sobre isso. Esse livro, essencialmente, é um livro sobre preferência temporal baixa, visão de longo prazo. É sobre isso, porra, é sobre isso. Como teoricamente os governantes serão trocados, né, aqui no nosso Eles país, são zeladores. a cada 4 anos, o foco dos governos, né, em geral, tá ali, ó, naquele período. Daqui a 4 anos eles vão sair dali mesmo, né? Então, existe a possibilidade deles serem reeleitos, mas não é tão grande. Então, como existe essa competição também durante as eleições, o que acontece? O governante fica meio que condicionado a mostrar trabalho, principalmente quando está se aproximando a eleição. É quando você começa a ver o ponto de ônibus sendo reformado, sabe assim? A faixa de pedestre sendo pintada de novo. Bom, ano de eleição é isso, né? Mas então, existe essa competição imediata porque existe a possibilidade da reeleição. Ou aquele cara que é prefeito, mas agora está concorrendo para governador. Ele vai fazer o possível para mostrar trabalho, para mostrar serviço naquele município onde ele é prefeito, porque isso vai ser a propaganda, entendeu? É um negócio próprio, assim, sabe? É um bem bastante egoísta que ele tá fazendo. Na propaganda ele tá fazendo para todos, mas na verdade é para que ele se auto-beneficie. O sistema foi feito dessa forma. É preciso que as pessoas votem nessas figuras. É por isso que elas precisam mostrar trabalho imediato. Já um monarca que vai ficar ali até o fim da vida, né? E depois vai passar o trono pro filho. Então você tem aí um monarca que é um cara que vai ficar no poder a perder de vista. Ok, um dia ele vai morrer. Mas ele vai ficar décadas, pelo menos, né? A gente espera. Nós não estamos falando aqui da Idade Média, onde os reis eram trocados a cada, sei lá, 6 meses. Então esse cara consegue ter uma visão a longo prazo. Então o governo dele é um governo tranquilo, entre aspas. Ele não precisa mostrar serviço. Depois da monarquia viria a república. Depois democracia. Veja a diferença. Então é por isso que, para o autor deste livro, a monarquia seria um mal menor. Mas não o ideal. O ideal é a privatização total, né? Quanto menos Estado interferindo na sua vida, melhor. É mais ou menos por aí que a gente vai. Como este livro aqui é composto por 13 capítulos, eu vou tentar passar por cada um deles aqui. Se você já leu este livro, por favor, complemente minhas falas aí com aquilo que você achou que está faltando, comentar nos comentários, fique à vontade. Agora vamos lá. No primeiro capítulo, ele vai falar sobre a questão da preferência temporal. O que ele quer dizer com isso? Quando você tem... Aí ele vai falar que a preferência temporal é alterada por questões biológicas, fatores ambientais, enfim. E ele vai falar também que a preferência temporal só pode ser alterada por aquilo, se forem fatores externos, por aquilo que é previsível. Tá ligado? Uma instituição estável, ela promove, ela incentiva que você faça uma poupança, que você faça investimentos, que você seja prudente e civilizado. Agora, quando você tem estatizações e coisas do tipo, o que é que você vai ter? Uma certa expropriação. Isso gera insegurança no povo, principalmente naquele povo que estava pensando em fazer uma poupança, em fazer um investimento, em comprar um terreno. Você gera essa insegurança e você começa a ouvir as pessoas dizendo assim, agora não é o momento de comprar uma casa, agora não é o momento de trocar de carro, porque você está observando o momento atual, o estado de coisas propriamente dito. E você fala, cara, agora não é o momento, entendeu? Essa é a pessoa cautelosa. Quem não tem cautela faz o quê? Vai trocando os pés pelas mãos ali, vai fazendo tudo por impulso, existe uma certa irresponsabilidade também que vai acontecendo. Essa pessoa não poupa, não pensa no futuro. E com isso, temos aí o que ele vai chamar de decadência Processo descivilizatório, da monarquia à democracia. social também. Existe um processo de descivilização que vai acontecendo. As pessoas não poupam, se endividam, dependem cada vez mais do Estado. Olha a linha de raciocínio. No capítulo 2 ele começa a te explicar a diferença entre a monarquia, a democracia e a ordem natural, que a gente pode chamar de anarcocapitalismo se a gente quiser. Aqui ele vai explicar pra gente uma questão, um pano de fundo histórico muito interessante, para que você entenda como as coisas mudaram a partir do estopim da Primeira Guerra Mundial. Então você saiu daquela monarquia do Império Habsburgo para a predominância da democracia norte-americana. Ele vai explicar pra você também a diferença entre o privado e o público, né? Parece óbvio. Eu posso estar errado, mas eu acho que ele dá mais contexto histórico na introdução. Eu acho que ele faz isso mais na introdução do que no segundo capítulo, porque eu fiz uma leitura comentada da introdução e tá no YouTube, tá ligado? Mas não custa dar aquela reforçada. Então a monarquia, ele vai definir como sendo uma propriedade privada do governo. Então o monarca entende o território como sendo dele, é uma herança que ele vai passar pros seus filhos, o Estado é dele, ele quem manda, entendeu? É tudo ali privado do monarca. Agora, na democracia, você tem a propriedade pública do governo. O Estado é uma propriedade pública, ou seja, é de todos, para todos, porém, será cuidado por gestores temporários, aqueles caras que serão renovados a cada 4 anos, no nosso caso. O que muitos de nós não compreendem é que essas pessoas, apesar de serem figuras de autoridade, na verdade, são nossos funcionários. Só que nós temos um conflito ideológico forte aí, né? Ó, vamos pensar lá de novo no que aconteceu
no estopim da Primeira Guerra Mundial. O problema ideológico estava entre a monarquia austríaca e a democracia dos Estados Unidos. O presidente naquela época, eu não tenho o nome dele aqui em algum lugar, Woodrow Wilson. Esse Wilson Woodrow defendia Wilson. que o mundo deveria ser seguro para a democracia. Esse negócio de ter um cara soberano ali, isso é ruim. O que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial? Você teve um desmantelamento da ideia da monarquia e da propriamente dita também. Aquilo ali foi desmantelado de um jeito que não se recupera mais. Quando você ouve falar assim, tal país é uma monarquia, você fica assim, nossa, ainda? Já que a democracia venceu a monarquia naquele momento, o que é que você tem? Você tem uma certa ridicularização de um regime em detrimento do outro. Então, a democracia norte-americana se sobrepôs naquele momento. Mas, como eu disse pra vocês, o autor não é monarquista. Ele vê problemas na monarquia também. Então, ele vai dizer, por exemplo, ele vai falar contra, na verdade, o privilégio exclusivo dos monarcas. Então, você tem apenas a família, apenas este governo totalitário se beneficiando da tributação. E você tem também uma clara criação de camadas, né, classes sociais. Fica mais difícil sair de uma classe para outra, sendo que o topo jamais será alcançado, já que no topo está a monarquia. Só que, segundo o autor do livro, a democracia aumenta a exploração. O autor vai mostrar pra gente aqui direitinho como, antes do século XX, você tinha um aumento no poder aquisitivo das pessoas. Houve uma queda de taxa de juros, por exemplo. Então, segundo Também tem a questão das guerras totais. ele, desde o século XX, nós estamos em declínio financeiro. E ele vai dar alguns dados aqui. Ele vai falar, por exemplo, que os gastos do governo como uma porcentagem do PIB, né, do Produto Interno Bruto, subiram da época da monarquia, que giravam ali em torno de 5 a 15%, para mais de 50% hoje em dia. O funcionalismo público também subiu pra caramba. Aqui ele dá um número que eu acho que ainda tá pequeno, mas enfim, ele vai dizer que na época da monarquia você tinha 3% das pessoas trabalhando em trabalhos públicos e hoje em dia passa de 20%. Eu desconfio que essa porcentagem seja um pouquinho maior hoje em dia, não posso estar enganado. A moeda também, né, caiu bastante, então você saiu, sei lá, da época em que o ouro era a principal moeda, aí você troca pelo dinheiro como nós conhecemos hoje em dia e a inflação só subindo. E a desvalorização da moeda também. Mas tá, a questão da exploração é o seguinte, você tem um trabalhador que precisa pagar imposto. Além do trabalhador pagar imposto, o empregador também paga. Você precisa ver direitinho quanto é que custa para uma empresa manter um funcionário. Aí pode ser uma empresa pequena, uma empresa grande. Você precisa dar uma olhada nisso para que você veja com seus próprios olhos como é que a banda toca. E você precisa entender também de uma vez por todas quem é que paga pelos serviços gratuitos. Não existe nada, não existe almoço grátis, não existe nada gratuito nessa vida. Se você acha que você está numa faculdade pública, saiba que tem alguém pagando imposto que está gerando aquela vaga para você estudar. Nada é de graça, tem sempre alguém trabalhando para que você receba algum tipo de benefício. O nome é lindo. Então você trabalha para gerar renda, para gerar vagas, para gerar pessoas que vão trabalhar também e que também vão gerar, sabe? O negócio vai ad infinitum. Eu já não sou mais em capítulo a capítulo, mas tô passando aqui pelas minhas anotações, enfim, a gente vai conversar. Pelo tempo aqui. Ela podia passar 2 horas falando do livro aí, velho. Aqui nós também temos a explicação do porquê imposto é roubo, veja bem. Então, você comprou uma casa, legal, né? Você não paga mais aluguel, mas você paga o IPTU. Todo ano aumenta o IPTU também, né? E o IPTU, de certa forma, olha só, é como se você estivesse pagando aluguel para o Estado. E você vai passar o resto da sua vida pagando esse aluguel para o Estado. Você compra um carro, né? O carro é seu? Não. Olha o tanto de imposto que você pagou em cima do veículo propriamente dito. E você continua pagando todos os anos mais imposto, que é o IPVA. Ué, mas o carro não é meu? É, mas para que ele transite, você precisa pagar imposto. Mas eu já paguei, não interessa. Para onde vai esse dinheiro? Teoricamente, deveria voltar para a população, né mesmo? Já que é tudo o Estado, o governo da maioria, para onde vai o dinheiro? Agora, se o mundo fosse feito sem Estado e apenas com propriedade privada, aí a casa seria totalmente sua, você não pagaria imposto nenhum. O carro seria totalmente seu, você não pagaria mais imposto nenhum. Só a gasolina que você bota ali para poder... Pô, eu queria que esse vídeo tivesse 2 horas, velho. De verdade, assim, de coração, eu queria muito que esse vídeo tivesse 2 horas, velho. Né, transitar. As estradas também são propriedade privada, então a empresa que cuida daquela estrada vai cuidar dos buracos, entendeu? Não, Me parece muito, assim... Me parece muito que ela meio que concorda com as ideias aí, tá ligado? foi condicionado a achar que privatização é uma coisa muito ruim. Não tem mais jeito. E aqui você vai vendo também que ele é contra o assistencialismo, ele vai tirar todos os motivos possíveis para te explicar que o assistencialismo vai viver num momento de necessidade extrema, assim que aquela fase passar, assim que aquela pessoa arrumar um emprego, porque você que depende do assistencialismo quer trabalhar, certo? Você não quer ficar dependendo do Estado pro resto da vida, certo? Isso é meio assustador, quando você para ver o número, a quantidade de pessoas que dependem de assistencialismo. E aí você respira fundo e você sabe, põe a mão na consciência e você sabe que existem pessoas que não estão interessadas em sair do assistencialismo. Existem pessoas que estão desesperadas para sair daquela situação, mas existem outras que são capazes de você conhecer algumas pessoas que funcionam desse jeito. Então aqui você vai ver esse assistencialismo sendo utilizado como uma certa muleta e como moeda de propaganda eleitoral também. Olha, se eu estou sendo beneficiado por este governo, eu vou continuar votando neste pessoal. Observe como tudo vai girando ao redor do interesse próprio. Ele mostra pra gente também que dentro da democracia existe uma perversão da justiça. O Estado é o juiz final em todas as disputas. Olha que maravilha. E você votou, olha só. O Estado é inclusive o juiz final nas disputas em que ele mesmo se envolve. Nossa, ele defende até uma segurança privada, que no mundo perfeito seriam oferecidas pelas agências de seguro, olha só. É a vida em condomínio, que não adianta, você sabe que funciona. É óbvio que é muito mais caro morar dentro de um condomínio do que morar em uma rua de bairro comum. Mas quando é que você se sente mais seguro? Quando você entra no seu portão, tranca ali o portão, entra na sua casa, ou quando você entra por um portão ali, ó, do seu condomínio, onde tem um segurança ali na porta, tem todo um sistema de segurança, sua casa tá protegida ali no meio daquele condomínio. Onde é que você se sente mais seguro? Eu tô mandando aqui no grupo do Porto, pô. Mandei aqui no Tecnocapitalismo. Então, assim, ele vai rebatendo. Ah, mas e o ensino público? Poxa, o ensino público, vamos comparar o ensino público com o ensino privado? Ah, mas e a saúde pública? Tá, mas se você trabalha, ganha bem, não paga. A capa é referência à República de Platão? Qual capa? A capa da democracia? Cara, eu acho que é só
uma referência à Grécia mesmo. De onde surgiu a ideia de Você vai ter democracia. dinheiro pra pagar um plano de saúde bacana? Então o pensamento é sempre assim, ó, eu me aprimoro, eu consigo as minhas conquistas e assim eu gero dinheiro pra movimentar a economia e tudo está ali, ó, em harmonia, teoricamente falando, não é mesmo? Ah, mas e o SUS e a saúde pública? Pois é, tem gente que não tem, mas se a vida daquela pessoa melhorar e ela puder pagar, você acha que ela vai preferir continuar usando? Sabe? Ele tá sempre contra-argumentando, tá, mas existem serviços... Based! Gol! Bellingham! É ele! O iluminado do Bellingham! Mas pode chamá-lo de Bellingham! Based, totalmente based, velho. que apenas o Estado é capaz de proporcionar. Ah, mas e se existisse uma empresa que fornecesse aquele mesmo serviço? Você tá entendendo? Esse é aquele tipo de livro que vai ter muita gente lendo e brigando com o autor o tempo todo. Mas ele vai te fazer pensar. Ele vai te espremer na parede e vai te mostrar, olha só, existe essa outra forma de enxergar a vida. Talvez essa forma que você foi convencido desde criancinha de que é a melhor, não seja a melhor. Talvez aquelas pessoas que você elegeu com tanto afinco, fazendo L com livrinho, não sei o que lá. Vocês lembram disso? Meu Deus do céu, que vergonha ali. Bom, talvez não tenha dado certo e você pode dar o braço a torcer e dizer assim, é mesmo, né? Talvez exista uma terceira via. Mesmo porque talvez essas pessoas tenham desviado o dinheiro público para proveito próprio. Meu irmão, que foda, velho. Foda. Foda. Não tem outra palavra. Muito foda. Cara, a quantidade de gente comentando que o livro é foda, velho. Mano, 100%, velho. 100%. Based. Ah, mas isso acontece desde que o mundo é mundo. Pois é, Aristóteles, Platão, eles já diziam, né? Por que a gente insiste? É sobre isso que você vai pensar lendo um livro como este. Não pense você que aquele faz altos elogios à monarquia, aos Estados Unidos, de jeito nenhum, ele é super crítico. De novo, eu falei pra vocês, né? Ele é de origem alemã, mas ele viveu a vida inteira nos Estados Unidos. Ele tá vivendo lá na terra dos livres, né? Mas ele está criticando. Ele vê Eu acho que ele vive na Turquia agora, se não me falha a memória. problemas. Tá entendendo? Eu não sei, é porque também tem... Eu não sei se ele tá morando nos Estados Unidos ou se ele tá morando na Turquia. Um livro como este aqui é importante, não porque ele seja consensual. Você não vai sair daqui deste livro concordando 100% com essa leitura. Ele é alemão, pô. Como você não deveria sair de nenhuma leitura, não? Enfim. Mas ele é importante porque ele te mostra de maneira extrema e sistemática. Ele tem uma linha de raciocínio aqui que você vai seguindo, ele volta a alguns conceitos que ele trabalhou ali no início, ele vai explicando direitinho, né, o ponto de vista dele, e ele faz uma crítica radical a essa, eu vou chamar de legitimidade mesmo, de legitimidade moral da Ele fala exatamente essa palavra logo no começo. Ele fala que o Estado o Estado é o criminoso visto como legítimo, cara. Ele fala isso logo no começo das primeiras páginas, cara. Nas primeiras fucking páginas, velho. Eu não vou ter... O meu erro foi de não querer marcar muito com marcador de texto, tá ligado? Mas ele logo no começo fala sobre isso. Logo no começo. Ele fala exatamente assim, que a diferença entre o ladrão comum é que ele é visto como ilegítimo. Ele é visto como ilegítimo. Ele te rouba e vai embora e você segue sua vida, mas o Estado não. O Estado, como ele é visto como legítimo, ele te rouba e continua te perseguindo, velho. democracia. Você não pode criticar a democracia. Como assim? Escutando pela democracia. Vai lá. Te convido a voltar lá pro Platão, leia a República. Faz o quê? Faz mais de 5 anos que eu fiz aquela resenha aqui. Você viu aquele vídeo? Aquele vídeo tem bastante visualização. Você já leu aquele livro? Você volta lá pro início. Você vê que o negócio já era criticado ali. Então por que alguém acharia que isso ainda é tão maravilhoso? Não é maravilhoso. Você pode criticar à vontade. Tem 1000 defeitos. E é esse tipo de discussão interna que você vai ter quando você ler esse... Aqui, based, totalmente baseado aqui, ó. Totalmente baseado aqui, ó. Calma. Não sei se vai focar. Não vai focar, não. Mas tá aqui, ó. O crime, por ser ilegítimo, ocorre intermitentemente. O assaltante desaparece da cena com o seu saque e deixa a sua vítima sozinha, livre e em paz. Portanto, pode-se lidar com o crime através do aumento da demanda por produtos e serviços de proteção em relação ao aumento da demanda por produtos de serviço que não sejam de proteção, a fim de restaurar ou até mesmo aumentar a futura taxa de retorno do investimento e fazer com que seja menos provável que o mesmo ou outro assaltante possam ser bem-sucedidos uma segunda vez com a mesma ou com outra vítima. Em contraste, por serem legítimas as violações governamentais dos direitos de propriedade são contínuas, o agressor não desaparece na clandestinidade, mas permanece ao redor e a vítima não pode se armar contra ele, mas deve permanecer in the fucking feza, velho. Logo nas primeiras páginas, pô. Este livro. O link para onde você pode encontrar tá aí na descrição do vídeo, leia. Talvez você quebre alguns paradigmas, talvez você fique muito chateado aí.
1000 defeitos. E é esse tipo de discussão interna que você vai ter quando você ler este livro. O link para onde você pode encontrar tá aí na descrição do vídeo, leia. Talvez você quebre alguns paradigmas, talvez você fique muito chateado aí de perceber que algumas coisas que você tem como certas não sejam tão certas assim. Isso faz parte do amadurecimento, minha gente. Bom, é isso. Recomendo, fortemente. Não é um livro gostoso, não é delicioso, não é uma maravilha, mas é um livro que vale muito a pena a leitura. Então eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os meus apoiadores, os apoiadores do TLT, os nomes deles estão aqui ao lado, e na descrição do vídeo você encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso... Muito foda, de verdade. Cara, meu livro preferido, porra. Meu livro preferido. Eu estou honestamente muito feliz, cara. Vou deixar o link para o vídeo original aí na descrição, pessoal. Pô, mano, muito foda, muito foda, muito foda, muito foda, muito foda.